desta manhã de quarta-feira. E a gente tem o hábito, de iniciar o nosso culto. Eu acho que todo mundo faz isso, Imagino eu que faço. Eu faço sim, todo mundo faz. Inicia o culto a Deus orando. E é o que a gente vai fazer aqui também. Orar a Deus. Oração, isto é bíblico. Quem fizer diferente está fazendo diferente daquilo que a Bíblia ensina. Oração é sempre a Deus em nome do Cristo Jesus. É assim que é ensinado. É assim. A pessoa faz diferente, fazer o quê? A gente não pode abrir a cabeça das pessoas e colocar lá como é que deve ser feito. Não tem jeito. O máximo que a gente pode fazer é vir aqui e falar, olha, oração bíblica é a Deus, para Deus, em nome de Jesus. É assim que funciona. E é assim que nós fazemos aqui. Querido Deus, amado Pai e Senhor, juntamo-nos aqui para adorar o Senhor no nome do Cristo Jesus. Receba-nos mais uma vez nesta manhã como adoradores do Senhor. Não olhe para as nossas roupas sujas e manchadas. Aliás, Senhor, lava-nos na tua água que purifica e que jorra do trono da graça. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos este momento que o mundo vive. Tem tanta coisa que a gente não está entendendo. Fala conosco. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se possível, não que seja impossível para o Senhor, mas se estiver dentro da tua vontade, livra-nos dos mentirosos também. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, no nome do Cristo Jesus. Amém. Quero, nesta manhã, fazer algumas considerações. Se você puder abrir sua Bíblia, no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, eu tenho aqui algumas coisas que eu quero dividir com cada um de vocês. Talvez seja coisa minha, da minha cabeça. Pode ser, Porque pode ser. Mas vai ficar aí para vocês avaliarem, pensarem um pouco. Sempre é bom a gente pensar. Eu não sei se vocês têm observado, eu tenho a mania de, antes de começar a programação, às vezes até à noite, de madrugada, eu acordo, perco o sono, venho para cá, esse quartinho aqui, é um quartinho mesmo, porque acho que nem cabe uma cama aqui, e eu mexo aqui, leio a Bíblia, livros, enfim, mexo no YouTube, no Google e vai por aí afora. Eu tenho observado que o que tem de gente falando
de terríveis coisas que estão por acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, né? Eu fiquei, não vou dizer impressionado, não é que eu fiquei impressionado, eu fiquei assim surpreso de tanta gente falando desse assunto. Grupos que ensinam, não sei se vocês têm visto isso, de repente não, né? Mas eu, como me interessei no assunto, comecei a procurar cada vez mais. Grupos que ensinam sobrevivência, profecia de santa não sei o que, de anjo não sei o que lá. Alguns falando muito no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu fico cá a pensar, né? Eu acho que o mundo sabe que algo está por acontecer. Pode até não acreditar, pode até não saber o que é que está por acontecer. Mas o mundo sabe que algo vai acontecer. Ontem à noite já, eu estava vendo aí, e eu até entrei nesse grupo para saber o que se fala, né? Um grupo de uma pessoa que é especialista em sobrevivência. Ontem ele estava ensinando como, porque segundo ele, eu não me lembro o nome dele, mas o cara me dá a impressão de ser sério, né? Ele fala naquilo que ele acredita, né? E ele está me ensinando como fazer aquela vela que nunca se apaga, porque vai haver um apagão, e isso e aquilo, e não sei o quê, e tava, né? Eu achei interessante, falei, vou entrar nesse grupo aí, porque eu quero acompanhar esse sujeito e ouvir o que ele fala. Até para eu concordar ou discordar e levar estas informações aos meus irmãos e irmãs. Porque se este evento, eu não sei, ainda não consegui entender. Se este evento trata do arrebatamento, ou se estes eventos que estão anunciando, que eu também não sei se são verdadeiros, serão pré-arrebatamento. Num momento crucial, Jesus tira a sua igreja daqui. Eu não sei, né? Não sei nem se é verdade, mas eu estou comentando com vocês isso. Então ele estava ontem ensinando como é que se faz aquela vela que nunca se apaga, porque se não tiver energia elétrica, etc. Ele estava ensinando a armazenar comida, macarrão em garrafas PET. Eu achei, no mínimo, interessante. Eu vi e estava vendo o vídeo e entrei no grupo. Falei, agora eu vou fazer parte desse grupo aí que eu quero ouvir, né, o que uma destas pessoas estão falando. E aí, eu cheguei a esta conclusão. Isso é conclusivo, né? De minha parte, que o mundo realmente está ciente de que algo, o mundo, né, a nossa alma, sabe que algo muito grande está por vir. Muitos acreditam, muitos não querem acreditar. Eu
sinceramente, eu espero, eu tenho convicção de que algo grandioso está por acontecer. Mas eu creio que nós não vamos sofrer com isso, porque o Senhor vai nos sequestrar para junto dele. E aí, lendo sobre esse assunto também, eu me interessei muito, né? Eu concluí o seguinte, que o foco do ser humano é na própria Terra. E aqui eu quero falar para vocês de um negócio chamado engano. O que tem de programação naquele History, essas coisas aí que depois eu vejo ali no YouTube também, né? Falando de extraterrestres e tentando de todas as formas e maneiras provar que extraterrestre existe, né? Até no México, parece que apresentaram algumas múmias, né? De extraterrestres. Agora alguém já disse que aquilo tudo é falso, que são ossos de animais, enfim. A coisa está borbulhando por aí. E a escalada da violência está assim, eu não sei, eu, né, estudo um pouquinho a história humana, a história da Terra, a história das civilizações, e eu não sei a que época dá para se comparar a maneira que o ser humano está hoje. Não consigo comparar. Estudando, eu não consigo ver, olha, isso aqui dá para a gente comparar com tal época, com tal fase. Não consigo. Né? Deixa eu só mudar isso aqui. Isso. Então, o que eu tenho observado, queridíssimos irmãos e irmãs em Cristo, é que o homem tem focado na terra. Terra, terra. E até canais do governo, sites do governo, órgãos oficiais do governo aderiram que o homem tem que viver em harmonia com a terra. Porque se o homem viver em harmonia com a terra vai alimentar o homem e vai dar suporte ao homem. Isso é bonito. Alguém deve estar dizendo assim, poxa, mas esse cara está falando contra isso? Isso é bonito, olha que coisa bacana. O homem cuida da terra e a terra cuida do homem. Então, a gente que pensa, nós, eu, vocês que pensamos, né? Raciocinamos, a gente vê aí nesta maneira de pensar bonita, bacana, formidável, né? Que estas necessidades humanas podem ser satisfeitas, ou serão, ou são satisfeitas através da terra. E aí, esta maneira de pensar vai levando o homem a uma espiritualidade
definida pelo relacionamento codependente do homem para com a terra. O homem depende da terra. O homem deixa de depender de Deus. Depender de Deus para quê? Eu trato bem a terra trata bem de mim. Eu trato bem a terra trata bem de mim. E as massas, quer dizer, as pessoas do mundo estão se convencendo disso. Os governos, os ministérios, as entidades do mundo, as autoridades estão se convencendo de que a terra é a mãe, a nossa mãe. E que por meio desse processo de um tratar bem o outro trata bem um, isso vai manter a existência humana. E aí já entra também um pouco de crer em extraterrestres, OVNIs, essa coisarada toda, essa fusarca que está na cabeça do ser humano. Eu quero dizer para vocês, irmãos e irmãs, que tratar bem a terra é porque a terra é dada por Deus. E a terra não é mãe de ninguém. A terra não é mãe. Porque se a terra for mãe, quem é o pai? São perguntas assim até infantis, né? A terra é mãe, então quem é o pai? Né? Mas ninguém responde. É uma pergunta infantil, simplória, sem resposta. E isto, quando a gente começa a pensar e a ver tudo que está acontecendo, esses grupos, isso, aquilo outro, sendo espalhado, sendo disseminado para a população, a gente começa a vir aqui para o livro do Apocalipse e falar: oh meu Deus, o negócio está acontecendo hoje e nós não estamos vendo, porque a gente está querendo ver a coisa do jeito que a gente acha que a coisa vai acontecer. E o anticristo vai usar, na verdade, queridos irmãos e queridas irmãs, uma maneira religiosa para ter domínio sobre a humanidade. Para que num determinado momento ele possa ser reconhecido como Deus. E é isso que ele quer, ser reconhecido como Deus. E vamos pensando, vamos elaborando as ideias aqui. Eu não posso afirmar, porque seria uma leviandade eu dizer, não, é assim que vai acontecer. Na verdade, ninguém sabe. Ninguém. Né? A Bíblia diz que o dia, a hora, só o Pai sabe. E a maneira como isso também vai acontecer, só o Pai sabe. A gente pode conjecturar, a gente pode imaginar, a gente pode, claro que pode. Mas eu vejo o Vaticano
visão minha, opinião minha. Ninguém precisa concordar comigo. Mas, no mínimo, vamos pensar. Eu vejo que uma das maneiras do anticristo ser reconhecido como Deus, e a Bíblia diz que ele vai fazer isso, ele vai ter que destruir o Vaticano. Porque como é que ele vai se apresentar como Deus com o Papa, que é o representante de Deus na Terra? A Bíblia fala de uma grande meretriz. Todo mundo sabe o que é uma meretriz, né? É uma rameira, é uma mulher da vida. Se eu usasse a palavra adequada aqui, muita gente ia falar, olha o que esse cara fala na pregação, né? Mas, então a gente... porque, né? É assim. Apocalipse 17:1 fala da grande meretriz e diz que o anticristo ele vai mudar a direção das atenções da mãe deusa. Olha só, eu não estou dizendo que essa mãe deusa é a Terra, eu estou dizendo para você que essa mãe deusa é Roma, mais precisamente o Vaticano. E ele vai mudar a direção desta mãe deusa, da Icar, para ele mesmo. Vamos ler Apocalipse 17:16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. É claro que eu posso estar errado, é óbvio. Qualquer pessoa que falar deste assunto pode estar errado, como pode acertar. Eu não estou fazendo um jogo com este assunto. Eu estou falando, estou trazendo as conclusões que eu cheguei e estou concordando com ela até este momento. Até este momento eu concordo com essas conclusões. Que este grande empreendimento religioso que já está montado, né, a nível mundial, que é estabelecido pelo Vaticano, e curiosamente, eu não sei também se você tem observado isso, de repente você não observa, ninguém é obrigado a observar, mas as cartas que o Papa tem feito ultimamente, antes ele falava para os cristãos, né? Pode puxar as cartas aí na internet. Pode puxar. Você vai constatar isso que eu estou falando. Acho que das últimas 2 ou 3, eu não tenho muita certeza agora, para cá, ele já não fala mais só para os cristãos. Ele fala para o mundo. Ele já está falando para o mundo. Antes era para os cristãos, os católicos, apostólicos, romanos. Agora ele não está mais falando. Leia para você ver. Isso aí é verídico. Você pode constatar.
E o que a gente precisa entender é o seguinte, que o próprio Papa, eu não sei se será esse ou se virá outro, eu não sei. Quem é que pode afirmar isso neste momento? Ninguém, né? Mas o Papa, pelo menos inicialmente, será o foco principal do anticristo. Tem gente que acredita que o anticristo será um papa. Eu, particularmente, não acredito. O papa, qualquer outro líder, pode ser um anticristo, um dos, falado por João. Mas o anticristo, aquele que vai querer se assentar no trono do templo como se fosse Deus, eu não acredito que seja um religioso. Não acredito que seja o Papa. Mas por que você não acredita? Por esse pequeno e grande detalhe dele querer se assentar no trono. Eu, particularmente, e posso estar errado, é óbvio que eu posso estar errado. Porque qualquer pessoa que falar deste assunto vai falar o que ele estudou, o que ele leu, o que ele aprendeu, e vai falar a conclusão que ele chegou. E essa conclusão pode estar certa como pode estar errada, porque nenhum de nós o sabe. Né? Eu acho que será um judeu. Opinião minha. Opinião minha. É claro que eu posso estar errado, mas neste dia, neste momento, 17 de janeiro de 2024, 10 horas e 47 minutos, eu acredito que o anticristo será um judeu ou com grande ligação com judeus, família judaica, raiz judaica. Então, é claro que no começo de tudo, ele vai se associar a tudo que estará ocorrendo. E o Papa será uma das pessoas com quem ele vai se associar, que ele vai se juntar, para que ele tenha, através desta associação, a grande mídia, a corrompida grande mídia, dando cobertura para ele, em função da associação dele com o Papa. Porque qualquer pronunciamento do Papa, ele vai, de alguma maneira, estar ali. Mas depois, isso tudo será excluído, porque me leva a entender que Apocalipse 17, 1, 17, 16 está falando aqui e outras coisas, né? Assim, curiosamente, eu não sei onde está, Edgar, me ajuda aí. Fala das 7 colinas, acho que fala eu não sei se são 7 colinas, 7 montes, e curiosamente, o Vaticano é o lugar que está entre 7 colinas, 7 montes. Então, tudo leva a crer neste momento que esta linha de raciocínio está muito longe de ser absurda.
Então, este fato das exortações apostólicas, né, do Papa, está, ele está fazendo não mais para os católicos, mas está fazendo para o mundo, para os moradores da Terra, né, como um todo, também nos leva a crer, a entender neste momento que a nossa linha de raciocínio não é tão absurda. E que, consciente ou inconsciente, nós não sabemos. Porque Deus não nos permite saber determinadas coisas. Nós não sabemos se essas pessoas que estão com grupos de sobrevivência, nós não sabemos se essas pessoas estão erradas ou estão certas. Quem é que pode dizer, afirmar categoricamente, estão erradas, estão certas? Nós não sabemos se grandes eventos ainda ocorrerão antes do arrebatamento. Nós sabemos que nós estamos nos últimos dias. Estamos próximos do arrebatamento da igreja. Isso nós sabemos, né? Porque aquilo que fala lá em Mateus 24 está se referindo ao povo judeu e está falando do pós-arrebatamento. Não está falando nós estamos falando de eventos que devem chacoalhar a terra antes do arrebatamento, porque é óbvio. É Apocalipse 17, 9 que fala. Ah, Edgar, que bom, então está pertinho aqui. Eu vou ler isso aí, Edgar. Você é uma maravilha, viu, Edgar? Eu vou ler aqui, porque a gente precisa, às vezes, justificar um pouco aquilo que a gente... Às vezes não, sempre, né? Justificar aquilo que a gente fala. Então eu vou ler Apocalipse 17, 9. Ora, o subtítulo é o seguinte. Opa, eu estou no 18. 17, 9. Perdão. Então não tem subtítulo nenhum. Olha só. E aqui mesmo, Edgar, corretíssimo. Olha o que está escrito, irmãos, que nos levam o subtítulo do capítulo 17 de Apocalipse. Não é para ninguém ficar com raiva de mim, porque eu estou concluindo através de estudo, que não é só meu, tem um monte de gente que pensa assim também, que estudou e chegou a essa conclusão agora. Eu não sou o primeiro que chega e nem serei o último. Então não é para ninguém ficar com raiva. É para, no mínimo, pensar. O subtítulo de Apocalipse 17, a descrição da grande meretriz. Eu vou no versículo 9. E se você tiver curiosidade, pode entrar aí na internet. Você vai ver que ali o Vaticano, ali Roma, Você sabe que o Vaticano fica dentro de Roma, né? É um país ali. E ali fica entre esses 7 montes que está falando aqui em Apocalipse 9. Olha o que está escrito. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada.
7 cabeças são 7 montes. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa acrescentar. Aqui. Roma, né, está entre 7 montes. E qual a sede mundial da ICAR? Roma, o Vaticano. Então não é uma conclusão tão precipitada, não é uma conclusão sem fundamento, pelo menos até essa data, né? Então, queridos irmãos, a Terra não é mãe de ninguém. Os tementes a Deus, em nome de Cristo, não dependem da Terra, dependem de Deus. Porque a Terra dá aquilo que Deus quer que ela dê. É claro que se a maltratarmos, assim como qualquer outra coisa, sobre a terra, nós vamos pagar por isso que fizemos, né? Os portugueses vieram para cá na época da colonização e acabaram com a mata do Nordeste. O que sobrou lá? Caatinga. Por quê? Levaram toda a madeira embora. O que acontece lá hoje? O povo paga por algo que foi feito no passado. Mas a terra não é mãe de ninguém. Nós não podemos viver nessa interdependência, né? Que se a gente tratar bem a terra trata a gente bem. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Então, essa história de mãe terra é para tirar a dependência do homem de Deus, né? Essa história de sobrevivência, eu estou estudando ainda, não sei. Eu não sei. Sinceramente, eu vou dizer aqui, não sei. Eu sei que, e creio assim, apesar de muita gente não crer, que a igreja não vai passar pela tribulação. Agora, nós tivemos uma tribulação muito grande, né? Nós não tivemos aí um confinamento de 1 ano praticamente em função da Covid. Foi uma tribulação, né? Então, a gente precisa estar a cada dia mais na dependência de Deus e menos na dependência das coisas que Deus criou. Porque quando a gente depende de Deus, a gente depende das coisas que Deus criou debaixo da orientação e da graça de Deus. Quando nós dependemos só daquilo que foi criado por Deus, nós excluímos Deus. Tem gente que fica correndo atrás de extraterrestre, de objeto voador não identificado, fica correndo atrás como é que a pedra foi colocada lá, lá em cima na pirâmide, que foi por OVNI, por sei lá, um monte de coisa. E se esquece que Deus é soberano, que a Bíblia não fala em lugar nenhum de que há vida em outro planeta, nem em outro sistema solar. A Bíblia fala da vida na Terra. Além disso, quer dizer, sobre isso,
somos nós humanos que saímos falando aí. E eu também já falei, e vou reafirmar para encerrar, né, que uma das maneiras de enganar o povo, hoje eu creio assim, amanhã, como é uma coisa que a gente vai estudando e vai aprendendo, hoje eu creio que uma das maneiras do povo ser enganado no arrebatamento é que os cristãos serão abduzidos. Os cristãos foram levados por seres de outro planeta. Hoje, eu creio que será a grande desculpa dos governos pelo sumiço de centenas de milhares de pessoas. Foram levados embora daqui por seres, por naves espaciais, e assim as pessoas vão crer. E acabou nosso tempo, irmãos. Um dia desse a gente aprende mais deste assunto e fala mais dele também. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai. Não há mãe. Não há mãe. Porque as mães são objetos terrenos, assim como os pais físicos também são objetos terrenos. No mundo espiritual, não há sexo para criação, procriação. Senhor, ajuda-nos a entendermos isso claramente e não usarmos determinados termos que vão com o tempo nos afastando do Senhor, porque este é o objetivo de Satã, nos afastar do Senhor, de um jeito ou de outro, usando as suas próprias artimanhas, como trabalhando na nossa fraca mente, a mente que só pensa nas coisas desta terra. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo e nos dando a graça de todos os dias estarmos aqui, aprendendo do Senhor. Eu oro te exaltando e te glorificando no santo nome do Cristo Jesus, o único Salvador. Amém.